Bom dia, estimados amigos. Estamos aqui para fazer mais uma reunião deste dia 24 de março de 2021. Hoje iremos falar um pouco sobre o espírito de Elias. Tenho aqui alguns textos do Patriarcas e Profetas que gostaria de partilhar convosco, mas antes gostaria de pedir a Deus que nos ajudasse a orar. Senhor, bom Deus e nosso Pai, temos pedido que nos ajudes a partilhar a Tua mensagem. Vem ficar connosco. Dá-nos o pão nosso cada dia. Dá-nos, Senhor, também o Teu Espírito Santo dobrado, o poder de Elias, a mansidão de Moisés, as características de João Batista. Pai querido, queremos pedir por aqueles que nos estão a ouvir. Abençoa-os, Pai. Dá-lhes paz, sabedoria. A nós mostra-nos a luz. Mostra-nos a sabedoria que há em Ti e os Teus planos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como estávamos aqui a falar, nós temos uma obra a fazer no mundo inteiro. Estamos a preparar a escola do deserto para mandar obreiros para o mundo inteiro. Essa é uma das grandes obras, mas primeiro temos que preparar o nosso caráter. No espírito e virtude de Elias. Através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo direito em meio da apostasia. E para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, 1 Coríntios 10:31, eles têm especial significação. A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares se estão seguindo após os deuses deste mundo. Riquezas, fama, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem aos homens seguirem as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se declaram cristãos, têm-se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua lealdade, à sua verdade. Assim são levados a se afastarem do divino e exaltarem o humano. O espírito predominante em nosso tempo é a infidelidade e apostasia, espírito de professada iluminação por causa do conhecimento da verdade, mas na realidade da mais cega presunção. Teorias humanas são exaltadas e postas onde havia Deus, onde deviam de estar Deus e sua lei. Satanás tenta homens e mulheres a desobedecerem com a promessa de que na desobediência encontrarão liberdade e independência, que os tornarão deuses. Há um visível espírito de oposição à clara palavra de Deus, de idolátrica exaltação da sabedoria humana. Sobre a revelação divina, os homens têm permitido que suas mentes se tornem não tão entenebrecidas e confusas que, confirmando pela conformidade aos costumes e influências mundanos, que parecem haver perdido todo o poder de discernimento entre a luz e as trevas.
a verdade e o erro. Tão longe têm sido afastados do caminho do direito, a ponto que sustentam as suas opiniões de uns poucos filósofos, assim chamados, como mais dignas de crédito do que as verdades da Bíblia. As instâncias e promessas da Palavra de Deus, suas ameaças contra a desobediência e a idolatria, tudo parece não ter poder para tocar-lhes o coração. Uma fé viva, como se operou em Paulo, Pedro e João, eles a consideram como coisa de passado. Misticismo e indignidade da inteligência dos modernos pensadores. No princípio, Deus deu sua lei à humanidade como meio de alcançar a fidelidade, a felicidade e vida eterna. A única esperança de Satanás de poder frustrar o propósito de Deus é levar os homens e mulheres à desobediência a essa lei. E seu contraste e esforço tem sido falsear seus ensinos e diminuir sua importância. Seu principal ataque tem sido a tentativa de mudar a própria lei, assim como o levar os homens a violar os seus preceitos enquanto professem obedecê-la. Portanto, muitos dizem que obedecem à lei de Deus, mas não estão. Eles não estão obedecendo à lei de Deus. Dizem que sim, mas não estão. Um escritor comparou a tentativa de mudar a lei de Deus a um antigo e maldoso costume de mudar a direção da flecha, da tableta que indicava o caminho, numa importante junção das suas estradas, portanto, na encruzilhada, nos caminhos. A perplexidade e contratempo que esta prática muitas vezes causava foi grande. Antes de ir para Paris, iam para Roma. Um marco indicativo foi construído por Deus para os que jornadeiam através deste mundo, que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Um braço desta tableta que apontava espontânea para a obediência ao Criador como o caminho da felicidade e vida, enquanto o outro braço indicava a desobediência como a estrada da miséria e morte. O caminho da felicidade era tão claramente definido como era o caminho da cidade de refúgio na dispensação judaica. Mas, em má hora, para a nossa raça humana, o grande enganador, o grande inimigo de todo o mundo, o bem, virou a tableta e multidões têm errado o caminho. Através de Moisés, o Senhor instruiu os israelitas assim. Êxodo 31, 13 a 17. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. É para vós aquele, pois, que profanar certamente morrerá. Por qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Quer dizer, concerto eterno. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Não é indefinido, é para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Nestas palavras, o Senhor definiu claramente a obediência como o caminho para a cidade de Deus. Mas o homem do pecado mudou o sinal indicativo, fazendo que indicasse direções erradas. Ele estabeleceu o falso sábado, o domingo, e ele levou homens e mulheres a pensar que, repousando nesse falso sábado, estavam obedecendo à ordem do Criador. Deus declarou que o sétimo dia, é o sábado,
quando os céus e a terra foram acabados, Deus exaltou este dia como um memorial da sua obra criadora. Repousando no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. É o Gênesis 2, 1 e 3. Por ocasião do êxodo do Egito, a instituição sabática foi distintamente colocada perante o povo de Deus, como lembrança, porque eles tinham esquecido. Enquanto ainda no cativeiro seus feitores tinham-nos tentado forçar ao trabalho no sábado, acrescentando trabalho ao requerido que era aos 6 dias da semana, mais um que era o sábado. Cada vez mais severas e mais inexoráveis tinham sido feitas as condições de trabalho. Mas os israelitas foram libertados do cativeiro e levados a um lugar onde podiam observar todos os preceitos de Jeová sem ser molestados. No Sinai, a lei foi proclamada e uma cópia em 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Foi então entregue a Moisés e, através de quase 40 anos de peregrinação, constantemente foi feita lembrar aos israelitas o dia de repouso de Deus pela contemplação da queda do maná cada 7 dias, cada 7º dia. Portanto, durante 6 dias Deus mandava o maná e ao 7º dia era em dobro. E miraculosamente a preservação da porção dobrada que caía no dia de preparação, que era a sexta-feira. Antes de entrar na terra prometida, os israelitas foram adoestados por Moisés. Guardar o dia de sábado para o santificar. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Era desígnio do Senhor que, pela fiel observância do mandamento do sábado, Israel fosse continuamente lembrado de sua responsabilidade, ele como seu Criador e seu Redentor. Enquanto guardassem o sábado no devido espírito, a idolatria não poderia mais existir. Mas fossem as exigências deste preceito do decálogo postas de lado, como são mais vigentes, o Criador seria esquecido e os homens adorariam a outros deuses. Também lhes dei os meus sábados, declarou Deus, para que servisse sinal entre mim e vós, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Contudo, rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Em seu apelo para que se tornassem a ele, o Senhor lhes chamou a atenção outra vez para a importância da santificação de sábado. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele disse, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os e santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 12, 16, 19 e 20. Chamando a atenção de Judá para os pecados que finalmente acarretaram sobre eles o cativeiro babilónico, o Senhor declarou, os meus sábados profanaste. Os meus sábados profanastes, a profanação. Por isso eu declarei, e eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumirei. Fiz o que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças. Ezequiel 22, 8 e versículo 31. Por ocasião da restauração de Jerusalém nos dias de Neemias, a quebra do sábado foi confrontada com a severa inquirição. Porventura não fizeram nossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós? E sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Neemias capítulo 13, versículo 18. Cristo, em seu ministério terrestre, deu ênfase aos imperiosos reclamos do sábado. Em todo o seu ensino, ele mostrou reverência pela instituição que ele mesmo dera.
Em seus ensinos, o sábado tinha-se tornado tão pervertido que a sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários. Antes que o caráter de Deus, Cristo pôs de lado o falso ensino pelo qual o que proclamavam conhecer a Deus o tinham deformado. Embora seguindo o impiedoso com impiedade ou impiedosa hostilidade pelos rabis, ele não pareceu sequer conformar-se com as suas exigências, mas prosseguiu retamente, guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. Em linguagem que não podemos deixar de ser compreendidos, ele testificou de sua consideração pela lei judaica. Reparem, em linguagem que não pode deixar de ser compreendida, ele testificou de sua consideração pela lei de Jeová. Não cuideis que vim eu destruir a lei e os profetas, declarou Jesus. Não vinha abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem tudo que seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado, do quarto mandamento, um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei seus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Este foi o objetivo de Satanás ao longo dos tempos e ele está fazendo isso hoje. Apagarei a lembrança dele, porém em seu lugar um dia que não leve às credenciais de Deus, ou às credenciais de Deus que é o caráter. Um dia que não seja um sinal entre Deus e o seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Portanto, ele está a impor o domingo, a imposição do domingo. Através de meu representante, engrandecerei a mim mesmo, diz Satanás. São os planos de Satanás. O primeiro dia será exaltado e o mundo protestante receberá este sábado espúrio como genuíno. Através da mão observadora do sábado que Deus instruiu, levarei sua lei ao menosprezo. As palavras: um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que se prestem para o meu sábado. Portanto, ele inverteu todos os termos bíblicos para o domingo. Assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob o meu poder para que o sábado de Deus seja um objetivo especial do desprezo, um sinal. Eu farei a observância do sétimo dia, um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar mais o sábado do sétimo dia. Mas ele não vai vencer. Nós vamos vencer com Cristo. Cristo quer vencer com nós. Pelo temor de que lhes venha a faltar o alimento e vestuário, e eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus, a terra estará inteiramente sob o meu domínio. Por isso é que nós devemos nos preparar para andar com o cajado e ficar de barbas. E ficar com umas vestes de sarapilheira, se for preciso. Através do estabelecimento de um falso sábado, o inimigo pensou mudar os tempos e as leis. Mas têm tido eles realmente êxito em mudar a lei de Deus? Não. As palavras do capítulo 31 de Êxodo são a resposta. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, declarou ao sábado, sétimo dia, é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Será um sinal para sempre. Êxodo
33, versículo 13 e 17. A placa virada está indicando um caminho errado. A placa do inimigo. Mas Deus não mudou. Ele ainda é poderoso, Deus de Israel. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vil, uma coisa vã. Isaías 40, 15, 17. Ele é tão zeloso de sua lei agora como era nos dias de Acabe e de Elias. Portanto, este é um chamado para nós termos o profeta como Acabe, ou melhor, como Elias, contra o rei Acabe e sua confederação. Mas como é esta lei desrespeitada, vê do mundo hoje em aberta rebelião contra Deus. Esta é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo, de insinceridade, de orgulho e apostasia. Isto mesmo dentro da nossa igreja. Os homens negligenciam a Bíblia e odeiam a verdade. Jesus vê a sua lei rejeitada, seu amor desprezado, seus embaixadores tratados com indiferença. E Ele tem falado por intermédio de sua misericórdia, de suas misericórdias, mas estas não têm sido reconhecidas. Tem falado por meio de advertências, mas estas não têm sido ouvidas. Então terá que vir um homem, Elias. Então diz aqui, o santuário da alma humana tem-se tornado lugar da não santificada intercâmbio, egoísmo, inveja, orgulho, malícia, tudo aí é acariciado. Muitos não hesitam em escarnecer a palavra de Deus. Os que creem nesta palavra, logo que a leem, são postos em ridículo. Há um crescente menosprezo pela lei e a ordem oriundo diretamente da violação das claras declarações de Jeová. A violência e o crime são o resultado do afastamento do caminho da obediência. Vede o infortúnio e miséria de multidões que adoram no altar de ídolos e que buscam em vão felicidade e paz. Considerai o quase universal respeito ao mandamento do sábado. Vede também a atrevidade e impiedade dos que ao mesmo tempo